Retornamos com o programa Questão de Direito, tratando sobre o tema da violência doméstica. Está conosco o promotor de justiça Lélio Braga Calhau. Doutor Lélio, quais são os principais objetivos da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/06, ela visa proteger principalmente as mulheres que são vítimas de agressões no âmbito doméstico. Ela coíbe todas as formas de violência que essas mulheres podem sofrer, em especial a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. A mulher ela pode ser vítima não só apenas de agressões físicas, como socos e pontapés. Essa lei avança no sentido também de se punir o assédio moral, de se punir a tortura psicológica que pode ocorrer nesses casos. Agora, essa proteção também, ela tem uma aplicação muito maior quem tem uma classe média baixa, uma renda insuficiente, um preparo educacional inferior, na medida em que a pessoa que tem um esclarecimento, tem uma educação mais elevada, ela simplesmente, se encontrar nessa situação, ela pode buscar um meio, que é a separação, o divórcio, e tem determinadas pessoas, por estar um vínculo maior, uma dependência maior econômica, ela vai se sujeitar a determinadas situações. Aí, nesses casos, é que a lei vai ser muito importante para essa proteção da minoria. Sim, no caso da violência doméstica, isso tanto no âmbito da aplicação, quando era o Juizado Especial Criminal, e agora com a Lei Maria da Penha, que é aplicada na Justiça Criminal Comum, você tem um padrão que é a presença quase constante de pessoas da classe baixa, que denunciam a questão da violência doméstica e acabam se envolvendo nesses processos. O que nós temos notado é que as pessoas de classe média alta e classe média e classe alta, elas tentam não procurar a polícia para resolver isso. Geralmente a questão é resolvida na área civil. A mulher foi agredida pelo marido, ela tem um estudo, tem uma condição econômica melhor, ela procura um advogado, vai na área civil, divorcia, separa do marido, entra com os pedidos lá que forem o caso, alimentos, se for o caso, né? E aí está resolvido o problema ali. Por conta dessa dependência econômica, isso não ocorre quando as pessoas são hipossuficientes economicamente. Então, acontece muito da mulher, e isso acaba gerando um certo transtorno para a justiça, porque há uma dificuldade que o direito é muito formal e ele tem uma certa dificuldade de mexer com esse fenômeno, ou seja, a mulher ela é agredida, ela procura a polícia vai prende o marido, e depois dessa mesma mulher vai no juiz e, pelo amor de Deus, solta o meu marido, porque eu preciso do dinheiro dele para pagar as contas de casa. Mas olha, isso infelizmente é um problema cultural que não vai ser resolvido apenas com uma lei. Agora, a lei é um avanço. Para se tentar diminuir essa situação, depende de políticas públicas de proteção à mulher, não só questão de punir o agressor, mas também da implantação efetiva de todos os instrumentos que são criados pela Lei Maria da Penha. Infelizmente, a Lei Maria da Penha ela passa por uma situação parecida com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA ele é de 1990 e hoje, em 2009, ainda não foi totalmente implantado. Todos os institutos do ECA não foram. Se você procurar as cidades brasileiras, a maioria não tem um abrigo para você colocar um adolescente em situação irregular. Você não encontra abrigos. Às vezes, há casos ainda, o Supremo, inclusive, tem uma jurisprudência que fala que se não tiver um local adequado dentro do ECA para se apreender um adolescente infrator, nos casos de violência, né, de ato violento, ele pode ser internado provisoriamente numa cadeia pública, num ambiente separado, mas é uma cadeia pública, é um local totalmente inadequado para esse tipo de situação. A Lei Maria da Penha passa pela mesma situação. Ela veio, foi sancionada, mas cadê o dinheiro para implantá-la? Ainda não foi. E a lei prevê, em específico, que a Justiça vai ter esses juizados especiais para se combater a violência doméstica, o que vai acabar gerando um problema nas comarcas pequenas, porque é inviável numa comarca pequena, onde só tem um juiz, um promotor, um defensor público, que se tem um juizado
especializado. Mas, por exemplo, no caso das cidades médias, isso tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado de qualquer forma, tem que se instalar isso e tem que se contratar essa equipe multidisciplinar para se tratar da violência doméstica, para se acompanhar. Porque muitas vezes a mulher pode chegar encaminhada à justiça pela delegacia e se ela passar por essa equipe multidisciplinar, por um psicólogo, um assistente social, um sociólogo, eles podem fazer um quadro, eles podem filtrar todo esse problema e propor ao promotor e ao juiz soluções mais adequadas para aquele caso concreto. Mas em cima dessas circunstâncias, só queria fazer uma interrupção aqui, quais são os mecanismos de proteção que a lei proporciona? Porque se a tipificação não está ligada diretamente à questão física, mas também envolve a questão psicológica, né? Quais são os tipos de proteção que não se restringe só também à prisão? Né? Então, quais são os tipos de proteção que a lei proporciona à vítima? É interessante porque a violência doméstica, nós vivemos ainda uma certa flutuação no que seja o conceito de violência doméstica. Recentemente, essa semana, eu vi um julgado, creio que do Superior Tribunal de Justiça, mas não tenho certeza exatamente se foi desse, que prevê que se aplica a Lei Maria da Penha também para os namorados, mesmo que não coabitem. Para você ver, recentemente houve julgados de outros tribunais em sentido contrário, que a coabitação é necessária para se aplicar a Maria da Penha. É condição, né? É condição. Então você vê que 2 anos depois, ainda não há um juízo de valor, uma certeza de quais vão ser os verdadeiros limites dessa lei. Mas essa lei, por outro lado, ela traz medidas concretas como o juiz pode decretar a separação de corpos, o juiz pode determinar o afastamento do agressor do local, inclusive proibindo-o de se aproximar da residência da vítima. Eu estava lendo um dia desse um livro que trata dessa lei e estava uma discussão, os doutrinadores. Qual seria a melhor forma de proibir um agressor de se aproximar da vítima? Qual a distância adequada? Distância adequada. Vamos proibir por quarteirões ou vamos proibir por metros, 200 metros? E aí, me lembro do caso da prisão do Dado Dolabella recentemente, que num ato de deboche, na segunda vez que ele foi preso, na vez que ele foi preso, né, boate, ele parece-me, segundo a imprensa, ele teria sido visto tirando foto com uma fita métrica. Tipo, uma espécie de deboche contra a decisão do juiz que determinou o afastamento de tantos metros da Luana Piovani. E ele teria tirado essa foto, segundo a imprensa, com uma fita métrica. Porque realmente pode ter sido um ato de deboche, mas pensa bem, é uma situação difícil para você calcular. Será que eu estou 200 metros da vítima? Será que eu estou 150 metros? E os doutrinadores, alguns, simplesmente pensam o seguinte, que talvez seria melhor colocar 2 quarteirões ou 3 quarteirões para delimitar as ruas de uma forma que ficasse mais claro para o agressor exatamente aonde que ele pode ir, não pode ir. Ou outros defendem a proibição de locais concretos, porque o juiz pode determinar que, de repente, o agressor não frequente o mesmo clube que a vítima, que não frequenta os mesmos locais que a vítima frequente. Agora, a execução disso é uma situação difícil, porque muitas vezes ela gera dúvida até para a polícia saber se houve exatamente. Pense bem, se 10 metros de distância numa proibição de 200 metros pode gerar uma dúvida se a pessoa sabia ou não sabia que aquela ordem judicial estava sendo descumprida. Agora, eu penso que o bom senso é o principal elemento para se interpretar isso. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa sabe que ela está descumprindo e ela continua no local ainda, aí é caso de se punir essa pessoa por descumprimento da ordem judicial. Nós vamos mais um breve intervalo e voltaremos logo.